vamos dar continuidade. A palestra não pode ser muito boa, mas o salgadinho estava excelente, né? Uma boa imagem que vocês vão levar da Codeplan. Bom, essa apresentação aqui é sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que são os ODMs, chamados ODMs. Esses Objetivos do Milênio foi um pacto, um compromisso assumido por 193 países em 2001, com as Nações Unidas, de cumprir 8 objetivos. E nesses objetivos, uma série de metas físicas, né? E os países assumiram compromisso, inclusive o Brasil, em 2001. Esses compromissos são acompanhados internacionalmente pelo PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, um órgão da ONU. No Brasil, ele é acompanhado pela Secretaria-Geral da Presidência da República. E aqui no Distrito Federal, até 2010, não era feito esse acompanhamento, e aqui, a partir de 2011, a Codeplan assumiu a responsabilidade, no âmbito do Distrito Federal, de fazer o acompanhamento desses objetivos e as respectivas metas. A gente iniciou pelo Distrito Federal, mas depois a gente ampliou para a área metropolitana de Brasília. Não é uma área legalmente institucionalizada, como a gente gostaria e pretendemos, é uma área denominada pela Codeplan, assumindo a conceituação do professor Aldo Paviani. É uma área com, além da capital, além do Distrito Federal, nós temos mais 11 municípios. Essa apresentação que eu vou fazer aqui, falta um município que a gente não agregou o dado, estamos atualizando os dados para divulgar no final do ano, que é o município de Cristalina. Então, nós vamos apresentar aqui, pode passar. Esse observatório, chama-se Observatório ODM-DF, ele está disponível no site da Codeplan, www.codeplan.df.gov.br. Ele tem uma janela lá que é sobre o observatório, você clica, tem acesso a isso que eu vou mostrar aqui. Pode passar. Já falei, pode passar. Bom, os Objetivos do Milênio foram estabelecidos nessa declaração que eu falei. São metas que foram estabelecidas em 2001 para serem cumpridas até 2015. Então, faltam 2 anos, né, para que essas metas sejam cumpridas, né, e nós estamos fazendo uma avaliação do cumprimento até aqui. São 8 Objetivos do Milênio. Primeiro, erradicar a extrema pobreza e a fome. Esse objetivo aqui, o Brasil está alcançando. Até o final de 2014, não em 2015, nós vamos abolir essa questão, vamos mostrar aqui. E no DF também. Então, é um objetivo que o Brasil e o Distrito da Capital estão acontecendo. Atingir o ensino básico universal. Esse é um desafio que, no ensino fundamental, o Brasil já alcançou praticamente, no DF principalmente. Nós temos, vamos mostrar os dados aqui, temos apenas 1% das crianças fora do ensino fundamental, então é um dado residual, mas no ensino médio ainda há problemas de evasão, apesar da melhoria. Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia da mulher é outra, a questão de gênero, aí é importante reduzir essas desigualdades, superar essas desigualdades em relação ao mercado de trabalho, em relação à renda, em relação, enfim, aos direitos da mulher em geral. A questão da violência, uma série de questões. Reduzir a mortalidade da infância, o Brasil também, nesse sentido, está cumprindo as metas do milênio, e o DF mais ainda, né? Isso não é homogêneo no Brasil, né? Quando a gente fala Brasil, a nível de país, mas não é em todos os municípios, são mais de 5 mil municípios do Brasil. Melhorar a saúde materna, que também é uma questão que está associada à questão da mortalidade infantil também, e está associada à questão dos direitos da mulher também, é outro indicador. Combater a AIDS e outras doenças. A AIDS também o Brasil tem sido exemplo no combate à AIDS. Também há uma redução drástica no mundo inteiro, mas no Brasil em particular. Mas nesse ponto aqui há umas certas preocupações, né, em relação à juventude. É uma questão que tem, não só na juventude, principalmente no interior. Quer dizer,
há uma migração da AIDS para o interior e pela juventude. Então, isso é um momento delicado da gente tem que reverter. Apesar da queda, está havendo uma resistência em cair mais esse indicador. Garantir a sustentabilidade ambiental, o professor Paviani falou muito sobre isso aqui, a questão da sustentabilidade ambiental, nós vamos mostrar alguns dados. E o oitavo é um indicador qualitativo, né, que é de estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento, ou seja, todos os países cooperarem, todos os povos, todas as nações, internamente, aqui no Brasil, todos os municípios, todos os estados, a sociedade civil, né, os movimentos sociais, essa coisa toda. Há uma coparticipação popular nesses processos de desenvolvimento. Bom, vou mostrar a nossa área metropolitana aqui, que foi mostrado aqui pelo professor Paviani. Aqui nós temos 11, está vendo, como Brasília. Tem mais um, que é Cristalina, que está aqui também, é adjacente Cristalina, né? Então, você tem aqui a numeração desse município, que, além do Distrito Federal, que é o nosso quadrilátero, nós temos Águas Lindas de Goiás, Alexandria, Cidade Ocidental, Formosa, Lusiânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina, Santo Antônio Descoberto e Valparaíso. Todos são adjacentes, com exceção de Alexandria. E mais Cristalina, que é adjacente também. Então, são esses municípios que integram essa chamada área metropolitana de Brasília, que a gente está acompanhando as metas do milênio. Pode passar. Bom, quando você entra no site, você tem aqui o observatório, lá tem uma janela no site, na página principal, onde você clica, aparece. Você pode navegar por objetivo, erradicar a fome, educação, igualdade de gênero, mortalidade infantil, materna, AIDS e sustentabilidade e participação. Então, você navega por objetivo e encontra os indicadores daquele objetivo e navega por localidade. Pode passar. Aqui você seleciona os objetivos, clica no site, aparece. Pode passar. Ou clica por localidade, e aparece a localidade. Bom, agora vamos mostrar os indicadores. Vamos mostrar só o Distrito Federal, mas nós temos para todos esses municípios, né? Erradicar a extrema pobreza e a fome. Nós temos dados, esses dados estão sendo mais atualizados agora. Eu estou dando uma posição que não é a última posição, que só vai ter no final do ano, a posição que vamos divulgar. 91, 2000 e 2010. Então, os dados censitários. Censo demográfico do IBGE. Então, você tem aqui o percentual de pessoas abaixo da linha da extrema pobreza. Aqui as pessoas acima da linha de pobreza, aqui as pessoas entre a extrema pobreza e a pobreza, e aqui as pessoas em extrema pobreza. Esses dados aqui, o parâmetro utilizado até aqui, tem uns dados em relação ao salário mínimo. A extrema pobreza é 1/4 salário mínimo. Pobreza, meio salário mínimo e acima de meio salário mínimo. Você vê que na extrema pobreza nós tínhamos 5,1% em 91. Em 2000 passou a ter 6,1%. Isso são dados do Distrito Federal, viu? E agora nós baixamos para 5,4% e caiu mais, está caindo mais ainda. Isso aqui nós estamos erradicando nos próximos 3 anos. Até o próximo ano estamos erradicando isso. A queda é maior. Temos nossos dados, mostram na última pesquisa que caiu mais ainda a extrema pobreza. Pode passar. Aqui, os dados do censo em números absolutos. O Brasil tem 16 milhões de pessoas em extrema pobreza, quase metade na área rural, e significa 8,5% da população. No DF, nós temos 46 mil, praticamente 46 mil em extrema pobreza, representando 1,8%. Há uma diferença muito grande. A capital tem um nível de extrema pobreza muito baixo. Esses dados aqui são importantes, que já são dados com um novo parâmetro estabelecido, que não é mais 1/4 salário mínimo. O parâmetro da extrema pobreza é $1,25 por dia, que é um parâmetro internacional pela ONU, que para acompanhar em todo o mundo, e no Brasil significa R$70 mensais per capita, né? Então, nós temos 46 mil pessoas que têm renda per capita abaixo de R$70. Volta. Qual é a atuação em relação a isso?
No Brasil, você tem o Bolsa Família, você tem outros programas associados ao Bolsa Família, que transferem renda. Ninguém ganha menos no Brasil que menos R$70 per capita hoje, porque são complementados com Bolsa Família. Fora os outros elementos, como aumento do salário mínimo, né, geração de empregos, etc. Mas aqui, os benefícios de prestação continuada para os idosos, pessoas com deficiência, previdência, fora tudo isso, as políticas sociais garantem R$70. No Distrito Federal, a garantia, a partir desse ano, não é mais de R$70. Inicialmente, no primeiro ano, passamos para R$100 e agora para R$140. Então, o limite de abolição aqui no DF é da pobreza, e não da extrema pobreza. Pode passar. Aqui é sobre a questão da fome, que nós estamos trabalhando com a subnutrição. Você vê a queda violenta da subnutrição. Era de 4,4% em crianças com menos de 2 anos, caiu para 1,13% em 2005, e em 2010 já caiu para 0,22%. Ou seja, do ponto de vista da subnutrição, está praticamente abolida aqui no Distrito Federal. O ensino básico universal. Nós mostramos aqui o ensino fundamental, sobre as condições do ensino fundamental, entre 2007 e 2010. Pegamos 2 dados, as pesquisas do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, que é um órgão do INEP, do Ministério da Educação. A taxa de aprovação subiu, tu vê, de 2007 para 2010. Ela depois caiu, a taxa de reprovação aqui, e a de abandono caiu também. Então, vê que essa questão do abandono escolar, que é o principal fator, e essas duas aqui, houve uma maior taxa de aprovação, claro, uma queda da reprovação e uma queda do abandono. Isso aqui é muito fundamental para a gente conseguir, de fato, não só colocar na escola, mas manter a criança na escola e aprendendo. Isso é o dado do DF. Um dado sobre a questão dos sexos, que é utilizado pelos organismos internacionais, é a frequência das meninas e dos meninos na escola, no ensino fundamental e no ensino médio. Vocês verificam a razão entre as meninas, a diferença entre meninos e meninas, uma razão da desigualdade, né, que começa na infância, né? Então, a gente mostra o início da desigualdade onde começa. Você vê que no acesso ao ensino fundamental, as meninas representam 96% dos meninos. Ou seja, o acesso ao ensino fundamental das meninas, inicialmente, é menor do que os meninos. Quando vai para o ensino médio, os meninos passam a ser mais reprovados e a evasão escolar. E as meninas mais eficientes, elas ultrapassam os meninos. Então, tem 18,7% a mais meninas que meninos no ensino médio. Isso tem várias explicações. A busca de emprego pelos meninos, a questão da violência, a questão da droga, uma série de razões. A falta de atração das escolas, do ensino médio, é um grande problema nosso. A questão de não ser escola atrativa, né? Tem toda uma discussão da educação integral, né, em todo o Brasil, que está sendo implementada. Pode passar. Igualdade entre os sexos e autonomia. Não, continuando, né? Aí a razão entre os salários. Nós vimos na questão da educação básica. Vamos ver dos salários. Em 2000, o salário das mulheres, em média, de 67% dos homens, e em 2010, 73%. Continua uma diferença alta, porém, houve uma redução dessa distância entre o salário dos homens e das mulheres. Continuando, que a participação era de 34% em 2000, passou a ser de 36% em 2010 das mulheres. Mostra um aumento da participação da mulher. O registro da violência aumentou contra a mulher, mas esse registro da violência não é necessariamente um aumento da violência contra a mulher, mas um aumento da consciência dos direitos da mulher. Um aumento do registro de ocorrências, de denúncias, é um indicador positivo no sentido de negativo por causa da violência, mas positivo no seguinte de dar resolução ao problema, ou seja, de punir os agressores. Mortalidade da infância, é o objetivo 4 do milênio. A taxa de mortalidade infantil por mil nascidos vivos, né? Então, a gente vê aqui uma queda violenta, 21,7 em cada 1.000 nascidos vivos morriam, em 2000 passou a ser 14, e em 2009, 11,9. Mostra exatamente uma queda nessa mortalidade. Esse movimento do DF é um movimento nacional. Pode passar. A taxa de mortalidade materna.
essa aqui foi uma coisa preocupante, né? Uma coisa preocupante. Foi uma coisa que foi identificada nesse período aqui, que houve um aumento de 0,83 para quase 0,8 em 1.000 nascidos vivos. Isso significa o seguinte, é que essa mortalidade, os programas para essa mortalidade materna têm que ter um programa mais preparado. Você tem os dados mais recentes que a gente aproveitou depois de 2009, que a gente vai atualizar, mostra uma preocupação maior do poder público com essa questão, que são as consultas que aumentaram, né, do pré-natal, e foi fundamental para reduzir essa mortalidade. Mais do que analisar os indicadores, a gente está mostrando a ferramenta, né? A ferramenta que é o acompanhamento, para a gente ter soluções sobre isso. O caso de Ares, tá? Exatamente, fizemos o período de 2000 e 2004, essa aqui é a média anual de casos novos, que é um indicador absoluto que mede o aumento ou não, ou redução dos casos de Ares. Nós tínhamos 422 casos anualmente, nesse período aqui, e passou a ter 331. Então, mostra a queda, que é também um movimento. Agora, essa queda ela está tendo uma inversão aqui, nas capitais isso acontece, nos grandes centros, e está havendo já ao contrário. Em centros médios e pequenos começa a ter um pequeno aumento da questão da AIDS. E a concentração mais na juventude. Se vocês quiserem ter dados mais completos sobre isso, vocês podem acessar o site da Codeplan, que tem vários estudos sobre isso na Codeplan, e também nos estudos em relação ao DataSUS, que é o nosso centro de estudos do Ministério da Saúde, que a gente acessa para tabular os dados. Pode passar. Aqui a gente vê exatamente isso, olha aqui. Aqui é a questão da dengue. Dengue é um fenômeno aí em vários lugares, né? Tem em Campinas também, né? É um fenômeno em vários lugares. E aqui, nesse período aqui, foi um problema, em 2010. A gente, quando começou a fazer o trabalho, em 2011, verificou em 2010, era uma grande preocupação o que ia acontecer em 2011, porque em 2010 houve um crescimento, um descontrole em 2010 aqui, né? E aí a gente conseguiu, em 2011, ter umas políticas mais de vigilância sanitária que conseguiu reduzir. Mas isso aqui é uma permanente vigilância que tem que ter, sob pena de estar aumentando. Pode passar. Eu estou deixando de comentar aqui embaixo, porque senão o tempo não vai dar. Aqui é a questão da sustentabilidade ambiental. Nós utilizamos alguns indicadores, tem outros indicadores que a gente utiliza, mas há acesso à água e esgoto adequado. Você vê que houve um aumento aqui no Distrito Federal do acesso à água, 89,2 para 95. Já tem dados mais atualizados sobre isso aqui, de 91 para 2010, que mostra a universalização do acesso à água em rede geral de esgoto no Distrito Federal. E o esgoto adequado igualmente, não tanto quanto a água, mas também um processo de crescimento, e já estamos caminhando também para a universalização. São esses os dados, então, que nós apresentamos. Eu gostaria de concluir dizendo o seguinte. No Distrito Federal, vocês viram a questão da subnutrição aqui, deixa eu ver um problema. No Distrito Federal, você tem uma área territorial, como mostrou o professor Paviani, mais da metade da área territorial do Distrito Federal é área rural. Apesar da população ser apenas 3% da população, ou seja, 97% da população nossa é urbana, mais 3% da rural, só que na área, mais de 50% da área é rural, né? E uma das questões que a gente aborda para a questão da segurança alimentar, não é só quanto a acabar com a fome, né? Nós estamos avançando agora, acabar com a fome e melhorar a saúde alimentar. Ser uma alimentação saudável, não é só comer, mas comer bem, né? Esse é um outro passo. E aí a gente tem um espaço em Brasília que nenhuma capital tem, grande capital tem, que é o espaço rural. Nós temos uma economia rural aqui, uma economia agrícola, né? E que a gente precisa preservar essas áreas. A maioria dessas áreas são áreas públicas, é um diferencial, são terras do poder público, concedidas em arrendamento ou concessão de uso. E que a gente
Por exemplo, nós da Codeplan defendemos a manutenção desse sistema, que é o sistema que garantiu a preservação das áreas rurais e a produção agrícola. E eu acho que a gente pode avançar aqui agora, tem até um projeto na Câmara falando sobre isso, sobre a questão da agroecologia. Você pode avançar na agroecologia muito em Brasília, porque tem uma agroecologia hoje ainda está cara, né? Ainda é cara a produção agroecológica, mas começa a ser viável em Brasília porque é uma alta renda em Brasília. E, portanto, tem um mercado consumidor, como tem na Europa, aqui em Brasília, para essa agroecologia. Então, são esses elementos que a gente precisa acompanhar, e a gente precisa dizer assim, por que a gente está acompanhando não só o DF, mas a área metropolitana? Porque, como diz o professor, que as coisas teriam que ser integradas. Só que a nossa área metropolitana, aqui, esses municípios, são 11 municípios de Goiás, portanto, pertencentes ao Estado de Goiás. Né? Então, nós não temos governabilidade, o Distrito Federal, sobre os municípios da área metropolitana, como São Paulo tem, por exemplo. Todos os municípios da área metropolitana de São Paulo são de São Paulo, do Estado de São Paulo. Então, há governabilidade. O Rio de Janeiro há governabilidade. Salvador há governabilidade. Aqui não tem governabilidade. Então, portanto, tem que ser uma integração com o Estado de Goiás e com a União para a gente poder fazer esse planejamento integrado. Esse é o desafio que a gente tem. E o ADM, o acompanhamento nosso, já é uma parte da gente estar cumprindo esse desafio para poder homogeneizar a análise das metas do milênio. Ok, obrigado pela atenção.